Mas é isso aí, gente. Essa aula de revisão, então, como eu estava falando para o Nivaldir, eu vou fazer a revisão dos códigos, e daí, conforme vocês vão tendo dúvidas, né, e alguma parte ou não entenderam, daí é a chance de vocês perguntarem, tá bem? Mas eu queria saber, não sei se alguém tem algum comentário, o que que acharam da primeira semana, se tem muito conteúdo. Eu pensei, por enquanto, acho que metade chegou a enviar as atividades. Eu posso adicionar mais uns dias, porque essa primeira semana é um pouco mais, tem mais conteúdo, né? Então a segunda semana fica um pouco mais tranquilo, porque ele meio que segue o que vocês já viram na primeira semana. Não sei se alguém tem alguma preocupação mais geral, assim, do curso, se quiser comentar. Eu tenho, Gustavo, a única questão é que eu não, claro, né, eu vi que você falou na aula da revisão que eu assisti agora de tarde, a questão da evolução que a gente vai tendo ao longo das semanas, né? Eu só ainda não estou conseguindo verificar, por exemplo, assim, por exemplo, uma determinada função que a gente cria, ou até mesmo uma variante, variante, né? Uma variável que a gente cria, Aham. a estrutura dela, né? Digamos, quando que a gente coloca colchetes, parênteses, aspas, Tá. essas questões e por que que daí umas têm, digamos, três estruturas ali dentro, né? Três, é, digamos, como se fosse uma classificação, alguma coisa que a gente quer que separa por vírgula, outras Uhum. não tem. Então, alguns detalhes do próprio código, né? Que eu não consegui ainda captar bem. Tá. Não, como eu havia falado na nossa primeira, acho que foi o primeiro encontro, segunda-feira passada, esse início, ele é um pouco complicado de querer entender os detalhes de parênteses, colchete, quando que vai aspas, quando não vai aspas. São detalhes importantes, porque sem eles, claro, o código não funciona. Mas, nesse primeiro momento, acho que é mais importante entender a ideia, né? O processamento, o passo a passo, do que detalhes do código em si. Por quê? Porque tudo bem, a função a gente vai ver, as funções, algumas funções, mas tem algumas questões, algumas ferramentas dentro do Google Earth Engine que eles pedem um tipo específico de formatação, né? E isso o Google oferece. Então, se tiver alguma dúvida, tu pode pesquisar na documentação do Google ou em fóruns, né? Porque é muita coisa mesmo para decorar esses detalhes. Mas agora, no início, não se preocupem muito com isso também. Mais alguma questão geral assim que vocês tenham antes de a gente partir para o código? Não? Tá. Eu vou mostrar o primeiro código, tá? De uma forma mais. Vocês veem, se ficar confuso, vocês falam para eu fazer, né, tipo, explicar mais, porque o mais complicado, né, complexo é a segunda aula, tá? Então eu pensei em focar mais na segunda aula. E eu também ia mostrar como é que eu resolvi a atividade da segunda, a segunda atividade, tá? Eu mostro mesmo porque a atividade no fim é para vocês treinarem, né? É para vocês aprenderem. Daí vai de cada um, né? Se vai querer copiar exatamente como eu fiz, ou querer, né, aprender como a partir dessas atividades. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Deixa eu só ver aqui. Tá. Tá, então vou mostrar o primeiro código, né? Não sei se vocês chegaram a ver todas as aulas, né? Eu espero que sim. Mas o primeiro código ele é mais simples, e a gente trabalha um pouco com as imagens que já estão contidas dentro do repositório do Google Earth Engine, né?
E é muito fácil trabalhar com essas imagens, porque simplesmente é necessário apenas chamá-las, né? Então, por exemplo, né, como tá, acho que na primeira aula de revisão, né, eu já falo, bom, para criar uma variável, a gente começa com var, né? A gente cria uma variável, o nome da nossa variável e depois o que que ela representa. E um código, né, é sempre de cima para baixo, então ele vai sempre processar de cima para baixo. Então é sempre bom pensar também nessa estrutura, né? O que que vai antes, o que que vai depois, e sempre prestando atenção nas variáveis, tá? Tipo, estou usando, estou processando essa variável, então estou usando de novo essa variável aqui. Então, tipo, ele tem que ter uma uma lógica, né? Tem que ser tudo muito bem amarrado, senão ele acaba, no final, ele não funciona. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Então a gente começa chamando uma, 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 um dado do repositório do GE, que é uma feature collection, né? Ou seja, é uma coleção de features, de vetores. Essa feature collection, no caso, a gente chama ela ii.feature collection e chama, então, colocando aqui a descrição, né, desse repositório para a gente conseguir chamar. Então, bom, ele representa vetores representando unidades de federações do mundo todo, tá? Então, se a gente botar aqui se a gente quiser visualizar, né, esse dataset, a gente escreve, né, map.addLayer e simplesmente adiciona. É sempre nessa sequência. Primeiro, a gente adiciona a variável que a gente quer visualizar, depois o tipo de visualização. Aqui, vejam bem, eu estou abrindo e fechando colchetes e estou deixando vazio. Tá? Ou seja, não estou inserindo nenhuma informação de variável para visualização. Então, ele vai abrir um default, né? Uma visualização padrão. E nesse caso aqui é colchete. E o nome vai ser vetores mundo. Vou botar o run aqui. E é basicamente são as unidades regionais, né? Tanto do Brasil quanto de outros países. Tá? E aqui nessa aula eu estou querendo trabalhar apenas com uma, né? Que no caso aqui é o estado do Pará. Então, o que que eu faço? Ah, aqui vocês já devem ter visto na aula de tem o console e tem um inspector, tá? O console é se a gente quiser basicamente usar o print, né? Eu quero olhar o dado, eu quero olhar como é que é a estrutura do dado, eu quero olhar algum resultado, algum número. Então eu faço o print e ele aparece aqui. O inspector ele é usado para obter informações do mapa, tá? Então eu quero obter informações desse vetor aqui. Eu uso o inspector e clico nele. Ele vai me trazer informações de outros parâmetros, né? Mas também vai trazer do vetores mundo. E eu quero justamente ver as propriedades desse vetor. Cada vetor tem várias propriedades, né? É uma informação vetorial. Não sei se vocês têm experiência, né, trabalhando com SIGs, com outros ArcGIS ou QGIS. Então, então aqui, por exemplo, eu tenho diversas propriedades que eu vou usá-las, então, para filtrar. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou criando uma outra variável chamada Pará, estou usando o meu dataset mundo e estou filtrando. Então, eu boto ponto filter, e daí eu vou entrar com o tipo de filtro que eu quero. Tá? Então, esse é um tipo de filtro. É um ii.filter.eq, que quer dizer equal, ou seja, igual. Então, o que que ele pede? Ele pede dois parâmetros, a propriedade e o que tu informa que seja igual. Então, por exemplo, é um pouco confuso. Propriedade ADM1 code, essa aqui. Ela tem que ser igual a 678. 678.
Então, ele vai trazer todos os vetores que a propriedade seja igual a esse valor. Isso porque é equal. Se eu colocasse greater than, ele vai trazer todas as propriedades que sejam maiores, tem um valor maior do que 678. O que não faz sentido aqui para a gente, mas para uma outra propriedade, alguma outra situação, pode ser útil, né? Mas para não confundir, vamos manter equal. Tá? E daí aqui eu estou adicionando, né, os dois vetores. Ó, se tiverem dúvida, interrompam, tá? Tem as regiões do mundo e o estado do Pará aqui já filtrado, tá bem? E é nessa área aqui que eu vou trabalhar. Bom, aqui eu já passei para outra, já vou trabalhar com outra variável, tá? Estou usando esses dois símbolozinhos aqui que eu consigo fazer a documentação. Isso ajuda também, isso ajuda, tá, para vocês. Depois de algum tempo, vocês querem rever o código, ajuda muito a entender e também me ajuda para eu entender o exercício de vocês. Então, sempre ajuda, sempre bom escrever no código. Aqui eu estou trazendo outra variável, outra, outro dado do Google Engine, que no caso aqui é um dado bem interessante, é uma imagem, tá? Por isso estou usando ii.image, onde traz a frequência global de água, ah, usando desde 1984 até os dias atuais. Então, ele é uma imagem, ele tem algumas bandas, né? Aqui a gente está usando a banda de ocorrência, que no caso é a frequência de inundação de uma determinada área, tá? Então, chamei, né? Chamei o nosso dado. Ah, e aqui eu tô criando um parâmetro para visualização. Eu tô criando uma variável para visualização. Aqui, se vocês lembrarem, eu deixei ele vazio. Ah, ou seja, não informei nenhuma propriedade. Ele não, ele mesmo assim, ele gera uma imagem, mas ele usa propriedades padrões. Se vocês quiserem especificar o que vocês querem olhar, o tipo de banda que vocês querem olhar, o mínimo e o máximo, né, para poder ajustar a escala de cores, então tem que criar uma propriedade. E essa propriedade, vocês podem ver que está entre colchetes, tá? Aí depois a gente vai usar. Então, entre colchetes eu coloco algumas, de novo, propriedades, né? Quais são as bandas que eu quero analisar? Aqui no caso, ocorrência, mínimo e máximo para eu determinar o que é, para eu determinar a questão da escala de cores, e a palette. Então, aqui estou mostrando três cores. Sir, Sim? eu fiquei com uma dúvida quando eu vou no catálogo do Google Earth Engine, que eu fui Uhum. procurar as imagens, né? As images, né? E eu achei só Image Collection. E eu queria fazer tipo de um, sei lá, no caso, eu queria fazer de, acho que umidade, alguma coisa do tipo. E só tinha Image Collection. Aí eu fiquei com dúvida de como pesquisar, tipo, só imagem, no caso, né? A image. Ah, tá. Mas isso para uma informação de algum satélite? O que que é isso? Qual que é Então, é esse que dado? eu não sei, tipo, no caso, essa variável que chama água é uma imagem, né? No caso não é uma image collection, né? Ou não? Aqui no caso é uma imagem. Ele já é um Sim. produto pronto, né? Já te entrega um produto que é Outro, frequência de inundação. sim. Ah, Mas aí eu fui procurar, eu acho que, não sei se era irradiação solar, alguma coisa do tipo, nos catálogos do Google Earth Engine, né? E eu só uhum. achei Image Collection. Aí eu fiquei com uma dúvida de como procurar essas imagens já é, igual a essa de inundação, né? Você fala. Tá, tá. Então eu É, consegui. dá para Pode falar. trabalhar. Deixa eu ver. Acho que a gente vai trabalhar. Na segunda aula, a gente aprende como usar as Image Collection, porque tem como pegar uma Image Collection e transformar em uma imagem, né? Porque nada mais é que um conjunto de imagens, uma Image Collection. Então, tu consegue extrair uma imagem e trabalhar apenas com aquela imagem.
O que não é, mas não é o nosso caso aqui. Na segunda parte da aula, eu, eu mostro direito, mas se não fica claro, tu pode me mandar qual que é o dado e eu dou Não, uma olhada também. eu fiz a segunda aula também, eu fiz o exercício também, eu entendi bem. Só que a dúvida que ficou mesmo é como procurar nos catálogos do Google Engine a diferença entre Image Collection e imagens só, entendeu? Ah, tá. Eu Não, fiquei com essa dúvida, assim. o que for de produto lá, algumas coisas são imagens, outras coisas são image collections. Tu não vai encontrar as imagens individuais de uma image collection. O que tu tem que fazer, no caso, quando é uma image collection, é extrair a imagem que tu quer. Porque image collection normalmente vai ser uma série temporal, né? Vai ser imagens ao longo do tempo. Daí tu vai ter que Aí escolher, não, tal. vou querer um certo período. Então, eu iria filtrar então a Image Collection para Isso, pegar essa imagem, né? isso mesmo. Tá, não. Isso mesmo. Tranquilo. Valeu. Bom, e daí aqui o que eu estou fazendo é recortar, né, o famoso clip que a gente tem lá no ArcGIS, no QGIS. Ah, mas antes eu estou selecionando a banda, né? Então eu tenho essa propriedade, eu tenho essa variável água, tá? Se eu fizer um print, eu já tinha print, ó, são 7 bandas, é uma imagem com 7 bandas. Eu tenho ocorrência, sazonalidade, transição. Mas eu só quero trabalhar com a corrência. Então, eu seleciono a banda que eu quero, muito simples, ponto select, parênteses, e a banda em si é dentro de aspas, tá? E se eu faço o print dessa ocorrência, pode ver que ele já sai com uma banda só. Ó. Antes do select, 7 bandas, depois do select, uma banda só, tá? E eu vou fazer o clipe, então, desse caso dessa banda, né? Estou pegando aqui de novo a ocorrência, criando uma outra variável, ocorrência parar, é igual a ocorrência clip, a nossa variável que representa o vetor parar, que é parar, tá? Então, o clip, ele trabalha recortando, ele pede uma imagem do lado esquerdo, ocorrência, um vetor do lado direito, que nós, aqui no caso, é parar, tá? É sempre assim, imagem, aqui dessa função. À esquerda, imagem, direita, qual que é o vetor que a gente quer fazer o clipe. E eu estou simplesmente adicionando para a gente visualizar, então, esses dois dados, tá? Então, aqui... Lembrando que estou usando essa visualização aqui, tá? Para os dois. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a inundação no caso global, tá? É um mapa global de inundação. É até interessante, você pode usar o inspector aqui, se eu clicar, ó, ele vai trazer a informação da ocorrência, aqui 99%. Devia ser 100, né? Mas tudo bem. Aqui no oceano. E só para o estado do Pará, tá? Já com clipe. Ó, se eu colocar o Pará de fundo, ó, ele fez o clipe certinho. Tá? Daí a gente já começa a reduzir o nosso processamento, né? A gente não quer processar o mundo todo, se a gente só quer analisar uma região, né? Tá. Então eu fiz o clipe e agora eu vou fazer algumas análises aqui dentro do estado do Pará, tá? O que que eu estou fazendo? A gente tem a recorrência, a frequência, né? Onde 0 nunca teve água, 100 sempre teve água naquele local, né? Ao longo do tempo, desde 84 até os dias atuais. Então, eu vou usar uma outra função porque eu quero separar, eu quero criar um limiar, quero separar áreas onde a ocorrência é maior que 90% e áreas onde a ocorrência é menor que 90%. Então, o que eu faço? Eu uso a minha ocorrência parar, tá? Esse mapa aqui. Isso aqui é uma ocorrência parar. Vou criar uma variável para ele, claro. Ocorrência maior que 90%. Maior que 90 parar é igual a minha ocorrência parar. E tem essa funçãozinha aqui, que é ponto .gt
abre parênteses, número, que no caso é greater than. O que que ele vai fazer? Ele vai dividir a nossa. Ele faz tipo ele é tipo uma calculadora raster, que vai dividir a nossa imagem em duas classes. Tudo que for maior que 90 vai virar um. Tudo que for menor que 90 vai virar zero. Tá? Então ele basicamente faz isso. Greater than 90. Ah, deixa eu adicionar ele sem esse self-mask. Depois eu explico esse self-mask. Então ele vira assim, ó. Tudo que é maior que 90 vira 1 em branco, tudo que for menor que 90 fica esse escuro aqui, zero, tá? Então, as áreas com alta frequência estão aqui em branco. Mas, por exemplo, se eu não quero ver essas áreas, eu quero excluir essas áreas escuras que valem zero, que para mim é basicamente no data. Então, eu faço um ponto self-mask, que o próprio nome diz, me aplica uma máscara em mim mesmo, ou seja, exclua esses valores zero. Mantenha apenas o que for um, tá? E daí ele mantém apenas as áreas com valor um. Todo o resto é excluído. Aquelas áreas escuras são excluídas, tá? Ah, bom, a gente adicionou, né? Não informei nenhuma propriedade para visualizar. E por último, eu calculei a área de inundação. Gustavo, Sim, sim. Pode perguntar. Vocês me escutam? Sim, sim. desculpa, a internet tá. Tudo bem. Se tiver com muito problema, pode escrever também, tá? Não, 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 não. Pode fazer quantas vezes quiser. Eu posso criar 10 variáveis. Por exemplo, se eu criar aqui uma visualização, eu criei aqui visualização, mas no caso era um raster com propriedades similares, então eu usei a mesma visualização aqui, tá? Mas se tiver um outro raster que quiser visualizar de uma maneira diferente, é só criar uma outra variável. Tipo, fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, visualização 2. E daí tu muda aqui, não quero de 0 quero a 0,50. E daí tem que mudar aqui também, né? Senão ele não vai chamar. Sim, sim. Se for a mesma tipo de visualização, só precisa fazer uma vez, tá? Apenas se quiser alguma coisa diferente. Aí tu pode criar outra variável. De nada. Aqui, por último, eu fiz um cálculo. Ah, eu não lembro se essa parte aqui estava na aula de vocês. Alguém me confirma? Mas aqui eu estou fazendo um cálculo de área, Tava assim, professor. tá? Estou fazendo um cálculo de área. Basicamente, estou contando o número de pixels que estão né, desse vetor aqui, o número de pixels de inundação, tá? E o que eu faço primeiramente eu crio uma outra variável, área inundada. O que que essa variável ele vai fazer? Porque se eu contar o número de pixels aqui, eu vou ter o número de pixels, eu não vou ter a área, né? Desse local. O que pode ser útil, mas eu quero a área. Então, o que que eu vou fazer? Isso porque cada pixel corresponde a um valor, a um, né? Se eu fizer a soma, todos vão ter. O final vai ser o número de pixels. Mas eu quero a área. Então, eu vou transformar que cada pixel tenha, ao invés do valor um, tenha a área correspondente dele.
Ao invés de um, vai ser a área correspondente dele. No final, quando eu somar todos os pixels, eu vou ter a área total inundada. Isso ele já tem meio que uma função para isso que a gente pode usar. Então, estou criando uma outra variável, usando a nossa variável que já foi aqui criada, né? E eu vou multiplicar, então, os meus pixels que valem 1 pela área deles. Então, eu falo ponto multiply, e dentro do parênteses, aqui eu poderia colocar 1000, por exemplo. Ele ia transformar todos os pixels no valor 1000, porque é 1 vezes 1000, 1000. Qualquer valor, né? Ele iria transformar. Mas aqui, no caso, eu coloco essa ferramenta aqui, que se chama ii.image.pixelArea. Então, ele vai pegar o valor de área do pixel e vai multiplicar. Então, 1 vezes o valor de área do pixel, o resultado é a área do pixel, né? Cada valor vai ser a área do pixel. Deixa eu usar o inspector aqui. Acho que ele já está... Clicar aqui em uma área, uma região. Então, tá aqui, ó. Antes de fazer essa função era 1, né? Lembra da variável ocorrência maior que 90%. E agora ele vale... Agora eu não lembro qual que é a unidade. Eu acho que é em metros quadrados. Ah, muitos valores. 5 milhões. Isso por causa que... Tá, ele varia... Deixa eu dar um zoom aqui. Tá. Ele está mudando o valor aqui, mas é por causa da visualização. Pode parecer confuso, mas como eu estava muito longe do mapa, ele diminui a resolução. Mas para o cálculo, ele faz certinho. Então, a gente tem uma área de 30 por 30, tá? Ele pega essa área para fazer o cálculo que a gente vai fazer a seguir, que é, então, somar. Aqui a gente criou a variável, estou adicionando a variável, e agora a gente vai realmente somar o número de pixels, tá? Então, somatório área igual a nossa variável, que a gente acabou de criar, tá? Essa aqui. E a gente vai usar um reduce region, tá? Um ponto reduce region, que no caso, como o nome diz, né, a gente vai reduzir uma região para um valor, tá? Criar uma estatística dessa região. E ele pede alguns parâmetros. Então, abre parênteses, abre colchetes, e dentro dos colchetes a gente vai colocar os parâmetros. Então, qual o tipo de redutor? No caso aqui, a gente quer fazer um somatório, mas poderia ser uma média. A média vai ser o valor, né? No caso aqui não faria sentido, mas poderia usar a média, a moda, o valor máximo, o valor mínimo. Aqui a gente vai usar a soma. Então é ii.reducer.sum. Geometria, ele pede qual é a área que a gente quer fazer essa análise. Então eu já inseri aqui nosso vetor para a escala. Essa é uma informação importante quando a gente está analisando áreas muito grandes, tá? O nosso dado, ele tem 30 metros de resolução. Então, o ideal seria a gente usar 30. Mas como é uma área muito grande, ele não vai calcular, ele vai dar erro. Então, reduz a escala. Ele reduz a resolução espacial. Perde um pouquinho de precisão, mas como a gente está usando uma área muito grande, pode ser que não tenha muito problema para nós. Então, estou deixando 500 metros de resolução espacial. Isso aqui é apenas um parâmetro para meio que melhorar. Isso aqui até não precisaria, mas eu deixo aqui como default. Aqui, ele tá sempre aqui, porque ele diz, ok, calcule até esse valor aqui, esse número de pixels. Porque se for muitos pixels para ele calcular, ele quebra, ele dá erro, né? Ele fala que a memória não aguenta. Então, isso aqui ele meio que dá um esforço a mais. E, por fim, isso aqui não é uma imagem, né? Essa variável aqui não é uma imagem, ele se torna, o termo correto, ele se torna um objeto, que a gente consegue colocar valores. Então, se eu fizer um print, ele já vai sair aqui, ó. Um objeto com uma propriedade, ocorrência, que é o nome da banda, né? Isso aqui é o somatório de todos os pixels. Tá? É isso para a primeira aula.
Alguma dúvida? Gustavo, Tudo certo? Gustavo, Sim, pode falar. quando você foi usar a função lá do maior que, eu tentei usar, você chegou a comentar na aula do menor que, né? Que é o ponto IT, né? Não sei se... LT. Ah, LT, por isso que não É. deu certo, então. Ah, então eu que me confundi, desculpa. Tem a outra que é IQ, que é equal. Uhum. Daí ele vai trazer tudo que é exatamente 90. Se for 91, ele já desconsidera. Então, Ai, é, tem o GT e o LT. Esse é o maior que 90. Mas tem até o maior que e igual. Ele coloca o E. Greater than and equal. Daí ele vai ser tudo que for 90 e maior. For só o greater than é tudo que for maior que 90. Tem mas no nosso caso aqui não faz muita diferença. Não vai mudar muita coisa. legal, legal, legal. Mais uma dúvida antes da segunda? Tá. Vou partir para a segunda, então. Segunda aula. Vou dar um run aqui já. Segunda aula já é bem mais. A gente dá um salto aqui. Então, se sentirem um pouco perdidos aqui, não se preocupem, que um salto bem grande em relação à primeira aula, tá? Aqui a gente já vai trabalhar com as Image Collections. E eu vou começar explicando o dado em si, que é esse aqui, tá? Deixa eu separar. Se eu começar por essas funções aqui, não fazem sentido se a gente não entender o dado que a gente está trabalhando, tá? Vou parar aqui. Vocês conseguem ver ou é melhor dar um zoom? Vocês conseguem ver? Assim fica melhor? Melhorou. Tá. Opa, muito. Tá. Aqui a gente está trabalhando com uma. A gente já vai começar a trabalhar com imagens de satélite, né? O sensoriamento remoto propriamente dito. Ah, então, se a gente entrar lá no, no repositório do Google Engine, tem diversos satélites, né? Mesmo, não sei se todos têm familiaridade, né, com sensoriamento remoto, mas aqui no caso a gente vai trabalhar com o Landsat 8. Tá? Recentemente foi lançado o Landsat 9. O Landsat 8 é um satélite dos Estados Unidos, que esse aqui em particular está em órbita desde 2013. É de longe o satélite mais usado aí para qualquer tipo de aplicação. Ele tem uma image collection, né? Ele fornece uma image collection já corrigida atmosfericamente, salva muito, assim, é muito bom. E uma image collection no sentido de tem imagens ao longo do tempo, tá? Então, o pessoal chama de cubo de dados, né? Então, ele tem as imagens e imagens ao longo do tempo e ao longo do espaço, porque a imagem Landsat não é uma imagem que cobre o mundo todo, né? Eles são quadrados que cobrem uma determinada região, né? E a cada passagem do satélite ele cobre uma determinada região e um determinado dia e hora, né? A Image Collection, então, junta tudo isso dentro de um sistema, né, que a gente pode chamar e trabalhar com ele. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente chama essa Image Collection, essa série de imagens Landsat, já estamos chamando aqui I.Image Collection, e a gente vai, então, excluir o que não nos interessa, tá? Através dos filtros. Os filtros são muito importantes aqui nessa parte. Como eu havia falado, a gente tem imagens desde 2015 até 2020, até atualmente, mas se a gente não quiser toda essa série temporal, a gente pode filtrar. Então, por exemplo, aqui estou filtrando de 2015 a 2021. Tá? Aqui eles usam o ano, o mês e depois o dia. Isso também me confunde bastante. Mas daí ele exclui tudo o que for, todo o resto.
tá? Esse é o filter dates. A gente tem o filter bounds, e esse é bastante importante, porque ele vai filtrar apenas a nossa região de interesse. Se fosse no outro código, eu ia colocar aqui a variável parar, que era o nosso vetor. Mas aqui no caso, eu criei uma geometria, né? Não sei se vocês viram na aula. E a geometria é fácil de criar. A gente tem aqui essas ferramentas de desenho, né? Deixa eu só apagar essa geometria aqui. Muito zoom para mim aqui. Calma aí. Aqui. Então, a geometria, basicamente, eu escolho o tipo de geometria que eu quero criar e eu posso simplesmente desenhar no meu mapa. Clico e arrasto, ele já cria automaticamente a variável chamada geometry. Posso até mudar o nome dele, mas eu vou deixar geometry. Então, aqui na nossa nosso filter bounds, eu estou colocando a nossa geometria, ou seja, o que ele faz? Tudo que for fora, todas as imagens que forem fora dessa geometria, ele exclui. Ou seja, 99,9999% das imagens são excluídas só nessa filtragem aqui. Eu quero imagens Landsat apenas que cubram ou que tenham algum que passem por cima em alguma parte dessa minha geometria, tá? Então essas duas filtragens são as mais comuns. Filtrar pela data e pela área, tá? E é isso que a gente tá usando aqui. Eu posso filtrar por qualquer outra propriedade, mas isso a gente vai usar depois, tá? Por enquanto, filtro de data e filtro da geografia do local são os mais importantes, tá bem? Bom, tá. A gente tem a nossa Image Collection, agora apenas para nossa região, na data que nos interessa. E agora eu vou aplicar algumas funções. Gustavo, Antes, sim. aí é que está dos problemas que eu estou tendo. Nesse exercício que a gente fez aí no DVI, eu consegui fazer a geometria e filtrar por ela, porém na aula, nos exercícios agora dessa semana, eu estou fazendo e está dando um erro de sintaxe. Ele diz que é token inesperado. Eu já abri um novo arquivo e ele continua dando esse erro quando eu aplico esse filtro. Uhum. E eu já Ah, conferia a escrita, o espaçamento, a letra maiúscula, minúscula. provavelmente é alguma coisinha bem escondida que ele já tu pode fazer assim. Como eu não vou saber a resposta agora, tu pode me mandar o código. E isso eu deixo aberto para todos. Se tiver alguma coisa que vocês não conseguem avançar, pode me mandar o código. Não precisa ser apenas uma dúvida específica. Pode mandar o código que eu dou uma olhada e eu posso dar um feedback melhor aí também. Beleza? Beleza, obrigado. Provavelmente algum erro de escrito. Isso acontece bastante. Bom, a gente fez as filtragens e agora a gente vai também dar outro salto. Isso aqui já é um conteúdo, já posso dizer, bastante, que avança bastante, que é o map, tá? O ponto map. A gente filtrou e a gente tem um ponto map. Na aula passada, vocês viram, a gente estava fazendo cálculos nas imagens, né? Aquela imagem de inundação, né? Aplica o maior que, o greater than na imagem. Vamos recortar a imagem. Era tudo direto na imagem. Aqui a gente não consegue fazer porque a gente não tem uma imagem, a gente tem uma série de imagens ao longo do tempo. Até seria legal e fácil se a gente pegasse aqui e fizesse um clipe direto e ele recortasse todas as imagens de uma vez, mas não. Essas ferramentas, elas funcionam por imagem. Então, o que a gente faz? A gente cria uma função que vai visitar cada imagem e vai fazer o clipe, por exemplo. Aqui a gente tem o recorte, né? Eu vou criar uma função chamada recorte e dentro dessa função vai ter a ferramenta clip. Ele vai iterar
ele vai visitar cada imagem da minha Image Collection, ele vai recortar. Mas antes disso, eu estou criando uma outra função que é meio que default, porque ela é um pouco complexa de entender, tá? Isso aqui, essa função, ele exclui as regiões, as áreas de nuvem, tá? Então, de novo, essa função vai em cada imagem e vai excluir as áreas de nuvem. Vai excluir mesmo, aquela região com nuvem, aqueles rasters que representam nuvem vão ser excluídos. E essa função aqui é essa função aqui. Opa, peraí. Essa função toda aqui. Que eu não vou entrar em detalhes porque ela é bem complexa, mas ela é meio que um default, assim. Ela não muda, basicamente. E não tem por que mudar. A gente só quer tirar as nuvens. E muitos códigos, algumas coisas a gente acaba importando, né? Bom, esse pedaço aqui de código funciona, a gente vai simplesmente aplicar ele. Mas esse aqui realmente ele é uma parte mais padrão, né? Quando eu vou trabalhar com imagem Landsat, eu sempre aplico. Eu copio isso aqui e colo no meu novo código. E ele se chama SPREP SRL8. Mas eu não vou explicar a função nesse aqui porque ele é mais complexo. Eu já vou partir para o próximo função. Então, tem a minha function, apliquei a função aqui, map, e aplica a função. Depois, em ordem, aplico outra função. E agora eu já vou poder explicar melhor o que é essa tal de função. Nessa aqui eu estou aplicando a função chamada record. O que ele é? Vamos separar ele aqui para não confundir com outras coisas. Função record. Damos um aqui. Essa aqui é uma função, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a variável chamada record igual. O que é essa variável? É uma função, então eu falo function. Ele já entende que é uma função. Abre parênteses. Aqui eu escrevo, pode escrever qualquer nome, mas eu estou escrevendo aqui imagem looping. Essa imagem looping vocês já vão entender o que é. Fecho parênteses, abro colchetes e dentro do colchete vai ser a minha função, tá? Ou seja, o que eu quero fazer com essa função? Qual que é a função, né? Qual que são as ferramentas que eu quero aplicar nessa função? Então, dentro dessa função, dentro dos colchetes, eu estou chamando outra variável, criando um nome, chamada ImageClip. Igual. Olha, esse nome voltou. Imagem looping. É o mesmo nome daqui. Isso aqui é uma imagem, e ele é cada imagem Landsat. Eu já vou explicar de novo, mas o que eu estou fazendo nessa imagem? Eu estou fazendo clipe pela minha geometria. Ou seja, eu estou clipando a minha imagem. Mas, de novo, o que é esse imagem looping? A função ela vai acessar cada imagem Landsat e vai atribuir àquela imagem Landsat esse nome, imagem looping. Então ele começa pela primeira imagem, tá? A função. Ele vai para a primeira imagem, atribui imagem looping. O que faz com a imagem looping? Clipa, recorta pela geometria. Retorna, aqui por isso o return retorna a minha imagem clipada, né? Recortada. Ele vai substituir essa imagem looping por essa imagem recortada. Ele fez isso para a primeira imagem, agora ele vai para a segunda imagem, de outra data. Ele atribui aquela imagem essa segunda imagem como imagem looping. Pega a imagem looping e recorta pela minha geometria. Retorna, substitui pela image clip. Terceira imagem, atribui a terceira imagem ao nome
imagem looping. Isso é só para vocês entenderem o que a função está fazendo. Ele está realmente iterando, fazendo um looping dentro da minha image collection, tá? Essa parte aqui é mais avançada, mas vocês chegaram a conseguiram entender? Eu posso repetir. Gustavo, eu entendi. Eu só estava olhando os outros vídeos de revisão que você colocou, que às vezes você coloca, tanto na aula passada quanto nessa, você coloca uma variável, né, recorte, e daí você coloca function. E tem algumas que você já começa com function. Sim, sem as duas, e as Qual é a duas, diferença? Ou é a nenhuma. mesma coisa? É a mesma coisa. É um jeito diferente eu devia padronizar isso, mas acaba que tem as duas formas e as duas formas estão corretas. Vão resultar no mesmo. Mesmo resultado. É, Beleza. por Beleza, exemplo, então, obrigado. aqui. Essa aqui já é diferente, né? Essa aqui é a função Isso aí. e eu estou atribuindo o nome da minha função e depois eu coloco a minha. No caso de baixo era image looping, aqui é image. Até ficar mais curto, fazendo assim. Mas as duas formas são possíveis de se fazer, tá? Não precisem ficar confusos. Vocês podem escolher também o jeito que vocês entendem melhor e adotar esse jeito. Mais alguma dúvida sobre essa questão? Tá, porque, bom, a gente aplicou dois loopings, duas funções na nossa image collection. E agora eu vou aplicar um cálculo para o nosso um cálculo de índice, que no caso aqui é NDVI. Essa é uma dúvida nova? Porque nessa tem return. Ahn, isso em relação à aula anterior? Anteriormente, em qual? Na aula anterior ou na função anterior? Que é a Letícia, né, que fez a pergunta. Ah, então, sim. Na aula anterior, isso é importante ficar claro. A gente já estava trabalhando diretamente com as imagens. Não era uma image collection, era uma imagem. Uma imagem a gente aplica o recorte, a gente aplica o greater than, aquele, né, que separa a nossa imagem. A gente aplica as funções para as imagens. Mas aqui, como a gente tem uma image collection, a gente não consegue aplicar diretamente essas ferramentas que são aplicadas em imagens diretamente numa image collection. Por isso que a gente cria essas funções. Essas funções vão acessar cada imagem da nossa Image Collection e aplicar essas ferramentas. Na aula passada, a gente já tinha imagem, então era só fazer o clipe pelo vetor parar. Aqui, a gente não tem uma imagem, a gente tem uma série de imagens. Não, centenas, milhares algumas vezes. Isso. É importante ficar claro por que servem essas funções, tá? Por exemplo, eu quero calcular o NDVI em uma imagem. Eu posso fazer diretamente, de forma muito simples, fazendo o cálculo, usando as bandas. Aqui, a gente tem que criar uma função porque ele tem que acessar cada imagem da minha image collection. Tá? É por isso que a gente precisa usar as funções para trabalhar com as coleções de imagens. Que no fim, é a grande vantagem da computação em nuvem, né? Fazer séries temporais. Não é sempre necessário, né? Depende do nosso problema, mas a grande vantagem é essa. Tá, então eu vou mostrar essa função aqui, tá? NDVI. Essa função de índice, ela também é uma função meio padrão que eu uso, ah, porque olhando assim ela parece um pouco complexa, né?
Mas ela é uma função meio padrão, então eu sempre uso essa função quando eu quero aplicar algum índice, eu só mudo alguns parâmetros e ele funciona bem, tá? Então é uma função boa para vocês já terem salvo. Ele pode parecer um pouco mais complexo de início, mas depois ele ajuda, consegue escrever aqui qualquer função, né? Poderia mostrar uma mais simples, mas que depois ele não fica engessado, não consegue trabalhar com todo e qualquer índice que a gente quiser. Mas aqui é a mesma coisa. Estou criando uma variável com o nome da minha função, entro com a informação que é uma função, né, function. Aqui entre parênteses estou chamando que é uma, tô falando que é uma image, tá, do inglês. E entre parênteses, no caso, o que contém a minha função. Vou separar assim. Tá, então dentro da minha função eu estou criando uma outra variável chamada ndvi, que é igual à minha imagem, né? Estou trabalhando com a minha imagem. E estou fazendo esse ponto expression. Esse ponto expression, ele tem esse parênteses aqui, ele vai daqui até aqui. Tudo isso aqui são parâmetros da minha ponto expression. E é aqui que eu vou fazer o cálculo do meu índice, tá? Então, o que ele pede? Ele, primeiramente, entre aspas, eu escrevo qual que é a minha função. Do jeito que eu entendo ela. Aqui estou colocando near menos o red, near mais red, que é, no caso, infravermelho menos o vermelho, infravermelho mais vermelho. Essa é a função do NDVI, tá? Não sei se todos chegaram a trabalhar com NDVI, mas ele é um índice de vegetação, né? Quanto mais alto o valor de NDVI, maior tende a ser a biomassa daquela determinada área. Mas escrevi a minha função do jeito que eu bem simples, né? Que dividido, menos, mais, coloquei entre parênteses as partes, né? Do numerador e do denominador. Tá. Mas depois de escrever a minha função, coloco vírgula e eu entro com as propriedades, as variáveis que estão contidas aqui dentro. Então, abro colchetes e eu coloco entre aspas, o que é o red? Eu coloco red, 2 pontos, é a minha banda 4, tá? SRB4, que corresponde à região espectral do vermelho, tá? A gente olhar aqui as imagens lançadas, isso aqui eu fiz um print antes, né, da minha image collection. A gente tem 248 elementos, eu só quero mostrar as bandas. Então, aqui são as imagens, né? Eu consigo acessar as bandas de cada imagem, que são iguais, né? São imagens similares. Mas aqui a gente tem azul, verde, vermelho, infravermelho. Aqui já começa a ir indo para o infravermelho de médio. Tem outras bandas aqui que não precisa usar. Mas a gente vai usar essas bandas aqui para calcular esses índices. E aqui estou simplesmente falando, não, o red corresponde a essa banda, o near corresponde a essa banda. Pronto. Essa aqui ele vai calcular. Ele vai calcular o nosso valor de NDVI. Isso aqui é bom porque eu gosto dessa expressão, ela parece ser complexa, né? Olhando assim, tipo, muita informação. Mas ele me dá liberdade de fazer diferentes cálculos aqui. Eu consigo adicionar mais bandas, consigo mudar quais são as bandas que eu estou usando, qual é, o cálculo, né? Em vez de dividir, faço um multiplico, né? Não é nenhum índice isso aqui, mas ele vai calcular. Ele só quer qualquer expressão que tu inserir aqui, ele vai calcular de forma muito simples. Tá, então calculei o NDVI. Alguma dúvida nessa parte aqui? Eu sei que é meio confuso. Mas esse aqui é meio que uma receita de bolo, assim, posso dizer. Tá? Tá, então criei o meu NDVI e vou criar uma outra variável, NDVI bands.
é igual a NDVI, e agora um rename. Eu estou atribuindo um nome à minha, a minha, a, a minha variável. Que ele não tinha nenhum nome. Se eu não se eu deixar se eu deixar ele sem nome, ele vira uma banda chamada constante. Eu não quero isso. Eu quero que ele se chame NDVI. Então eu coloco rename NDVI e eu adiciono essa variável à minha imagem. Então é image add bands. Então ele adiciona, ele não substitui, mas ele adiciona uma banda à minha imagem, tá? Se eu fizer assim, ó, ele vai substituir todas as bandas, eliminar todas as bandas e vai adicionar apenas a minha variável, a minha banda NDVI. O que eu não quero. Eu quero que ele apenas adicione. Então eu chamo de novo a minha imagem e adiciono a banda. Ponto add bands. E quando a gente for ver ali, ele já vai adicionar com esse nome aqui, NDVI, tá? Dúvidas? A gente vai trabalhar bastante com funções, até vocês entenderem certinho. Tá, então adicionei uma banda chamada NDVI, e como a minha função é muito simples, eu vou adicionar uma outra banda chamada MNDWI. Eu faço simplesmente a mesma estrutura, mesma coisa. Eu só estou mudando o nome da minha variável. Aqui também estou mudando, mas se vocês verem é a mesma coisa. E agora, em vez de de red e near, estou usando green, que é a banda verde, e o SWIR, tá? Que no caso é a banda B13 e a banda B7. O que que ele faz? Eu estou aqui também atribuindo o nome da banda MNDWI. O que que ele faz? NDVI é para vegetação, MNDWI é para água. Então, altos valores correspondem a áreas, regiões de água, tá? Beleza. Também estou adicionando, né, minha banda. Não estou substituindo, estou adicionando. Então, já adicionei duas bandas. Ah, ele já está aqui. Acho que eu já printei aqui, ó. Adicionou NDVI e o MNDWI. Para a primeira imagem. Para a segunda imagem, mesma coisa. Ó. Beleza? Então agora a gente fez alguns processamentos na nossa coleção de imagens, né? A gente tem uma série temporal aí para essa região aqui. E agora a gente vai olhar, vai visualizar. Acho que alguém está com o microfone ligado, se puder desligar. Bom, para visualizar a imagem, o que estou fazendo? Eu estou reduzindo a minha image collection. O que é reduzir a minha image collection? Eu pego todas as minhas imagens que eu tenho ao longo do tempo e eu calculo pixel a pixel qual que é a média, tá? Então, por exemplo, tem um pixel, ele meio que fura aquele pixel ao longo do tempo e extrai a média, tá? E, ao invés de uma image collection, eu vou ter a gente pode chamar de composição, é um composite. Ele é uma imagem que representa a média de toda aquela série temporal, tá? Aqui no caso, bem longa, 2015 a 2021. Simplesmente colocando o min, tá? Então, de novo, criando uma variável, média Landsat igual a minha variável que corresponde à image collection, Landsat 8, ponto min. Ele simplesmente apenas com essa funçãozinha aqui, ele pegou todas as imagens e reduziu e criou uma imagem, um produto que corresponde à média.
eu poderia colocar mediana, ele vai trazer ah, valores de mediana. Cada pixel vai representar a mediana de toda aquela série temporal. Se eu botar o máximo, ele vai trazer também o máximo daquela série temporal, qual que é o pixel com maior valor, tá? Então, de novo, eu tenho a minha coleção de imagens, aqui eu estou reduzindo para uma imagem, que é uma estatística. No final, que essa imagem é uma informação, é uma estatística da minha image collection. E eu vou visualizar, então estou criando aqui também, de novo, uma variável chamada visualização, mesmo nome, mas vocês podem colocar outros nomes. Estou, de novo, informando as bandas. Aqui são 3 bandas, tá? Porque eu quero fazer uma imagem RGB, né? Então, coloco as 3 bandas que eu quero e os valores mínimos e máximos. Ele cria, então, essa imagem aqui. Deixa eu- Essa imagem aqui, ela não é para uma data específica, ela não é de uma passagem do Landsat. Ela foi feita, ela foi criada usando toda a série temporal, tá? Isso é bastante útil quando a gente quer, por exemplo, se ver livre de ruído ou de nuvem. Né? A gente pode criar uma imagem representando um mês, por exemplo, né? Um mês de janeiro. Cria uma imagem muito mais bonita, né? Sem nuvens, sem essas. Aqui no caso é uma imagem bastante. Usa uma. Desde 2015 a 2021, mas é só para vocês visualizarem aqui mesmo, tá? Se tiverem dúvida do que representa essa imagem aqui, também perguntem, tá? Tá, visualizei a imagem. Agora eu quero visualizei a composição verdadeira, né? Um RGB verdadeiro. Aqui, tá. Então eu quero visualizar o NDVI, outra banda, né? Então também posso calcular a média. Então, de novo, eu peguei o meu Landsat 8 aqui, Landsat 8. Selecionei a banda que eu quero, NDVI, ponto média. Também estou reduzindo, mas agora estou reduzindo apenas para a banda NDVI, tá? Porque Image Collection, selecionei só o NDVI. Então ele cria uma Image Collection de apenas NDVI, exclui as outras bandas. E daí ele faz a média. E depois a gente visualiza, né? De novo, a visualização, valor mínimo, valor máximo e a palete. Podem ver que aqui eu não coloquei informação de banda, que tinha aqui. Porque ele só tem uma banda. Então, ele não vai escolher outra banda para visualizar, a não ser a única que ele tem, que é no caso o NDVI. Mas se colocar informação de banda aqui, também não vai dar erro. Tá? É só uma opção que vocês têm. E vai do red pro yellow pro green. Daí estou adicionando. Daí ele vai gerar NDVI médio. Então as áreas com vegetação ficam verdes. E as áreas com baixa vegetação, mesmo com água, ficam. Porque a água, no caso aqui, ele reduz muito o NDVI, ficam em vermelho. Isso aqui é um reservatório. Dá para ver aqui também a agricultura, né? Esses pivôs centrais aqui. Tá. Visualizamos o NDVI, agora vamos visualizar o MNDWI, que é outro índice que a gente calculou. Né? Mesma coisa. Seleciono a minha banda, crio uma image collection desta banda, fazendo isso, e calculo a média. Uma imagem representando a média. Mas aqui estou indo do branco para o azul. E adiciono, add layer. Variável que eu quero visualizar, variável de visualização e o nome dele.
Ó. Então, o azul são as áreas com água, tá? Então, vocês podem ver aqui reservatórios menores, um grande reservatório aqui do lado direito, tá? E agora eu quero criar... Bom, isso aqui é um índice, né? O índice de água. Mas eu quero, por exemplo, criar uma máscara de água. Uma máscara de água, o que que é? Uma informação raster onde... onde um vai ser ou água ou não água e zero vai ser ou água ou não água. Depende para mim do meu propósito, né? Uma imagem binária. Eu quero uma imagem binária daqui. Isso aqui é uma imagem contínua, né? Ele tem um índice. Então, cada valor aqui vai ser zero, ponto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Ele tem várias casas decimais, porque ele é um cálculo, né? Mas se eu quiser calcular, fazer uma máscara, então o que que eu faço? Aqui, ó, estou criando uma variável chamada água mask igual a minha variável recém-criada, que representa a média desse índice, né? MNDW média. E, ó, de novo apareceu o less than. Aqui no caso, zero. Porque se eu usar um inspector aqui e clicar aqui em uma região sem água, ó, máscara de, não, MNDWI menos 0,34. Valores negativos tendem a ser terra firme, valores positivos tendem a ser água. Então, assim, eu consigo meio que separar os dois, tá? O que eu digo normalmente pode ter alguma variação aí, mas normalmente zero é um bom valor. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Pegue a minha imagem desse índice de água, tudo que for abaixo de zero, fale que transforme em um. Tudo que for acima de zero, transforma em zero. Ou seja, tudo que for a terra firme vai se transformar em um. Tudo que for água vai ser zero. E daí ele gera um mapa assim, ó. Ó, as áreas. Máscara de água. Vamos aí. Quero tirar esse self-mask. O self-mask, ele, de novo, ele exclui as áreas zero, tá? Mas para visualização, acho que fica mais fácil mantê-lo. Ó, ele demora mais para calcular porque ele faz todo aquele cálculo da série temporal, né? Ó, tudo que for menor que zero do índice fica branco, que é um valor de um. Tudo que for maior que zero, que é água, fica preto. Tá? Isso porque a gente está usando o índice de água, né? O NDVI é o índice de vegetação. Eu posso fazer a mesma coisa e separar áreas de floresta, por exemplo. Eu posso fazer isso. Isso porque eu estou usando less than. Se eu usar o maior que, esse mapa se inverte, olha só. Maior que zero. Então, agora, tudo que é água vai virar um, tudo que é terra firme vira zero. Tá? Ahn, entendido? E o self-mask simplesmente exclui as áreas com zero ali. Nada mais que isso. Ó, essas áreas que eram zero são excluídas. Isso aqui é apenas a imagem de base, né? Tá. E agora a gente vai fazer a última parte, que é aplicar a máscara. Bom, a gente criou essa máscara aqui, e essa máscara ela pode ser usada para excluir áreas que não são desejáveis. Então, por exemplo, se eu quero analisar o NDVI de uma área,
mas as áreas de água, por terem valores muito negativos, estão atrapalhando a minha análise, eu posso excluir essas áreas de água. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu mapa de NDVI, médio, que a gente criou, e aplicar essa imagem em cima, excluir tudo que não for um, no caso. Ou seja, tudo que é água. E é bem simples também. Então, eu estou fazendo aqui NDVI, tendo uma variável máscara água, é igual ao NDVI médio, que a gente já calculou anteriormente. E eu estou aplicando uma máscara, é o Update Mask. E eu aplico, então, dentro dos parênteses, a minha máscara, que é a que a gente criou usando o MNDWI. E adiciono, tá? O que ele faz? Ele gera um NDVI sem essas áreas de água. Ó, ele exclui. É normalmente para isso que eu uso uma máscara. É para excluir regiões que não me interessam. Vou usar aqui ó. Ele exclui essas regiões. Se eu quiser áreas com água, de novo, vou mudar. Minha máscara de água agora eu vou inverter, tá? Lembra aqui, máscara de água. Fazer o run de novo. Agora, ele vai pegar o NDVI apenas dessas regiões aqui, ó. Ó, são valores muito baixos, né? E não é o caso. Vou deixar o less than. Alguma dúvida aqui? Essa é a aula, é muita coisa. Essa aula, a segunda aula, é pesada. Misturo bastante conceitos aqui, mas a segunda semana ela estabiliza. Alguma dúvida? Vê no chat. Não? Certo? Acho que eu vou mostrar também como eu fiz a apresentação, o exercício da aula 2, mas eu vou passar mais rápido, tá? No exercício. Só para vocês. O exercício em si, deixa eu ver. Eu tenho aqui aberto, né? O exercício 2 ele tem a ver com a aula da segunda parte. E aqui no exercício eu também dou meio que um passo a passo aqui para chegar no resultado. Tá? Deixa eu ver, eu tenho aqui o exercício. Yes. Então, ele basicamente faz a mesma coisa. Ó, isso aqui para cima é a mesma coisa da aula, né? Pega a Image Collection do Landsat 8, aplica um filtro de data, um filtro de região, aplica uma função para excluir nuvens, essa aqui é aquela padrão, né? Aplica uma função para recortar, uma função para aplicar o NDVI, uma função para aplicar o MNDWI, tá? Igual, mesma coisa. A única diferença aqui é que eu estou colocando essa geometria, mas aqui vocês podem simplesmente copiar aqui, ó. Isso aqui. É uma outra forma, tá? A gente pode criar a geometria aqui. Se vocês tiverem alguma região que vocês querem analisar, né? Eu acho legal, porque daí muda um pouco, né? Se não fica sempre tudo muito parecido, vocês podem olhar uma área que vocês se interessam. Daí vocês criam uma geometria na área que vocês querem. Senão, vocês podem usar essa aqui mesmo. É uma outra forma de criar uma geometria. Tá? Isso aqui são as coordenadas. E daí, deixa eu só ler de novo o que o exercício pede, né? Criar um mapa de NDVI máximo e mínimo em áreas de terra firme. Áreas que não possuem água, ou seja, com MNDWI, o outro índice médio menor que zero. Tá? Ali na aula a gente fez o NDVI médio. Aqui ele simplesmente pede o máximo e o mínimo. Então é a mesma coisa, só que muda pouca coisa. Então, de novo, para visualizar e criar as variáveis,
NDVI mínimo e máximo, eu seleciono a banda e simplesmente coloco o mínimo e máximo, né? Ele reduz a minha image collection para uma imagem representando o mínimo e máximo. Na aula anterior era médio, tá? Máscara de água é a mesma coisa. Aqui eu estou criando uma máscara de água média, tá? Ah, é, é, então, aqui, mesma coisa. Pegando a minha image collection, seleciono a banda que eu quero, reduzo, né, uma média e depois aplico essa função, essa ferramenta aqui, less than zero, que é tudo para, deixa eu fazer um run aqui, as áreas com terra firme, né? Less than zero são as áreas com terra firme. Então ele cria essa máscara de água, adicionei aqui. E depois eu simplesmente aplico essa minha máscara, a mesma máscara, no meu NDVI mínimo e NDVI máximo e visualizo. Deixa eu ver onde é que tá. Tá em outra região. Barulho estranho, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ó, essa aqui é a máscara, né? Igualzinha que a gente fez na aula anterior. A única diferença é que eu estou aplicando no NDVI mínimo e máximo. E é interessante aqui no Pantanal que ele tem um contraste grande, né? Ó, NDVI máximo são valores muito mais altos do que o NDVI mínimo, né? Tirando só para áreas com tendem a ser terra firme, tá? Basicamente isso. Beleza, gente? Alguma dúvida? Eu vou parar aqui o recording. Já nem sei onde é que é. Stop share.